Bom dia e a paz do Senhor Jesus neste dia 12, quarta-feira de abril 2023. Muito feliz estou por estar aqui, por ter vencido esta oportunidade de estar aqui com a palavra de Deus aberta diante de mim. Este assunto de devocional, de meditar na palavra de Deus, parece muito fácil, mas quando nós nos empreendemos a fazê-lo, somente cada um reconhece, conhece e reconhece aos empecilhos e aquilo que se levanta. No entanto, eu agradeço a Deus, porque não só eu estou aqui, mas você veio também estar comigo neste tempo. Que privilégio é contar com a tua presença. Meus queridos, vamos então a Salmos, capítulo 2. Nós começamos no capítulo 1 e agora vamos ler o segundo capítulo deste belo livro de Salmos, de canções lindas que foram escritos para a glória do nome de Deus. Capítulo 2, então vai lá na sua Bíblia, pega ela aí, eu creio que você já veio para esse devocional com ela na mão, mas abra aí rapidamente no 2 e vamos ler juntos esta palavra do Senhor para nós. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá e o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu vou fazer uma pausa aqui porque tem algumas coisas interessantes que, quando a gente vai lendo a palavra, a gente precisa descobrir, né, o que isso significa. Uma das dicas que eu ganho aí, e que eu vou confirmar no final deste capítulo, é o título. Claro que esse título aí do capítulo, A Rebelião das Gentes e a Vitória do Messias, não é parte da Bíblia, não é alguém editando a Bíblia, colocou para ajudar. Algumas vezes o título é 100% aquilo que nós entendemos, às vezes próximo, mas nos ajuda a ter uma noção. E quando a gente lê o texto, a gente vai encontrar se verdadeiramente é assim. Então, quando a palavra de Deus fala sobre o seu ungido, o Senhor aí é o Senhor Pai, Deus Pai, e o seu ungido seria o Filho, né? Então, você veja que o capítulo começa perguntando por que as pessoas se amotinam, ou seja, se juntam. E os povos, ou seja, na Bíblia, povos e nações têm uma colocação bem semelhante, imaginam coisas vãs. Aí ele diz: os reis da terra se levantam e mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, este texto está relatando, me parece mesmo que caminha num caminho escatológico, de um tempo que nações vão se juntar, mancomunar, fazer planos contra o Senhor e contra o seu ungido, portanto, o Filho de Deus. E o pensamento dos seus corações é o que é interessante. Aí no versículo 3 ele diz: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, como que aquilo que Deus está fazendo para a visão dos povos é como prisão, é como atadura. E eles se encontram no poder de romper com isso, de sair fora. Vamos desprezar, mancomunam para como se desprezar, se desfazer daquilo que o Senhor e o seu ungido estão fazendo naquele tempo, que a gente pode não entender bem claramente aqui, mas entendemos que seja um texto escatológico. Mas veja que para a meditação do nosso coração, a gente pode encontrar, enquanto essas pessoas neste tempo futuro vão estar vivendo isso, o salmista nos faz olhar para a realidade que está acontecendo lá no céu. Porque diz assim, no versículo 4 que nós lemos: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Ou seja, Deus do céu está vendo o furor, o ódio das pessoas. E os planos, pior do que o ódio, são os planos de como que acabar com a obra de Deus, ou acabar com as coisas de Deus, ou se desprender do poderio de Deus. Quem se desprenderá da soberania do Senhor? Então, numa colocação, ele diz: aquele que habita nos céus vai rir dessa situação, vai zombar deles, olha eles ali, né, nessa situação. Então lhe falará na sua ira, ou seja, no dia da justiça do Senhor, e o seu furor os confundirá.
Versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, sobre o meu santo monte Sião. Quem sou eu aí? É o Senhor que ungiu o meu rei, ou seja, o rei que ele porá sobre o monte Sião. Me parece que isso é uma menção do milênio, porque o rei com R maiúsculo aí seria Jesus. Aí olha lá, o versículo 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Irmãos, duas coisas aí. Primeiro que esse texto do Tu és meu filho e hoje eu te gerei, eu penso que a gente já viu ele no Novo Testamento. Numa colocação que estava ligada à pessoa de Jesus. Deus reconhecendo Deus, nesse contexto do Novo Testamento, reconhecendo que Jesus era verdadeiramente o Messias. Então, neste contexto agora do Messias, e agora que eu vou, num certo sentido, estou me rindo eu, porque muitas vezes eu escutei este texto, esse versículo seguinte, tem até música sobre isso, né, que diz: Pede-me, eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. E a gente tem músicas e pregações sobre este texto como se fosse uma promessa para nós. Mas essa é que é a beleza quando a gente senta para meditar e observar mesmo o que está escrito na Bíblia, porque às vezes a gente ouve isso numa pregação, leva para nós, né, e começa a ordenar estas verdades como se fossem verdade bíblica para nós. Elas são verdades. Elas são verdades bíblicas, mas não são verdades para nós. Esta promessa aqui é para Jesus no tempo que ele for reinar. Então, o Senhor, que é o Pai, disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, cuja profecia, essa palavra de Davi foi uma palavra profética, você vai ver lá no Novo Testamento, né? Esta realidade, quando Jesus aparece no cenário da humanidade, e ele diz: Pede-me, eu te darei as nações por herança. Então, esta promessa de dar as nações por herança, de ungí-lo como rei, é parte do projeto de Deus Pai para a obra que Jesus haveria de cumprir nesta terra. E o texto vai terminar dizendo: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso do oleiro. Ou seja, o tempo da ira de Deus, da justiça de Deus contra as nações que fecharam seu coração para tudo que se nomeia da parte de Deus. Acham que o que é de Deus é aprisionamento. Hoje mesmo recebi algumas mensagens por causa de alguma programação que nós colocamos online de pessoas que estão desgostosas, e encontram, ou seja, dizem palavras como essa: se esse Deus vai me julgar, então eu não quero nada com esse Deus. Né? Essa é uma mensagem da sociedade de hoje. No entanto, este Deus que deu a graça, esse Deus que amou, este Deus que ofereceu a Jesus, é aquele que diz que um dia ele vai fazer contas conosco, com aquilo que nos foi dado, com os caminhos que nos foi apresentado. E nós tivemos a oportunidade de escolher o caminho da justiça, o caminho do bem, o caminho de Deus. E aqui a palavra então nos afirma mais uma vez que ele esmigalhará, ele despedaçará, ou seja, ele vai um dia fazer justiça a toda esta realidade. Deus dará a Jesus este poder, em algum tempo no futuro, de trabalhar esta realidade aqui ainda na terra. Aí há um clamor de Deus aí nesses versículos finais, olha lá. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, este Filho com F maiúsculo, portanto, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então, no fim deste capítulo messiânico, futurístico, escatológico, há um clamor de Deus, que é algo que a gente escuta na Bíblia o tempo todo, né, irmãos? Deus é um Deus de verdade, é um Deus de justiça, e tantos quantos mais se multiplicam nesta terra,
que não querem dar ouvidos e entender que esta é uma realidade e até entender que este é o certo. Jesus, o Senhor Deus, ele é um Deus justo e ele vai julgar toda a maldade e todo o pecado. Mas antes de fechar este capítulo falando desta realidade futura da ira de Deus contra o pecado, ele chama os reis, aos que estão na liderança, os primeiros que apareceram no contexto deste capítulo, né, que os reis da terra se levantaram para ir em motim, e mancomunaram contra o Senhor. Agora o Senhor levanta a voz e diz: reis, sede prudentes. Se humilhe a minha palavra, deixe-vos instruir. Esta seria a minha meditação para mim hoje. De guardar o meu coração em ser prudente no meu dia a dia, no meu caminhar e me deixar instruir. E eu acho que para mim, pelo menos, eu não tenho dificuldade de ser instruída pela palavra de Deus. Talvez na minha vida, um ou outro caso tive, a palavra já me confrontou em algumas coisas fortes. Mas o que eu encontro, às vezes, no dia a dia mais complicado são as atenuações aos chamados de atenção do Espírito Santo. Que às vezes a gente não dá ouvido por nos conveniência seria a palavra. Será que foi Deus mesmo? Não, não é bem assim. A gente passa, mesmo que dentro de nós saibamos que o Senhor nos está chamando a atenção, nos está instruindo no caminho que devemos andar. E nós agora que estamos meditando na palavra de Deus, creia, irmão, creia, irmã, que durante os nossos dias esta palavra, porque assim a promessa de Deus vai ser lembrada em nossos corações, principalmente se a gente sair daqui e não fechar essa Bíblia de tudo esquecer, nós tomarmos um tempo de oração, mesmo que pequeno, na presença do Senhor, e talvez, como disse, né, quem ruminar a palavra, lembrar de alguma coisinha que foi falada, glória a Jesus, talvez antes de dormir ainda, voltar e ler este capítulo, ou um outro texto da palavra de Deus. O que vai acontecer é que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, porque é promessa das palavras e nos vai instruir. E aí o Espírito fala ao meu coração: deixe-se instruir, ainda que este clamor é para os juízes da terra, mas eu quero que comecem em mim, em nome de Jesus. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos. Servir é trabalhar. E trabalhar com temor, ou seja, com a consciência de que eu estou fazendo para o Senhor, temendo o grande eu sou, reconhecendo o seu lugar, aleluia, de Deus Todo-Poderoso. Temer a Deus começa por aí, reconhecendo que Ele é Deus. E alegrai-vos com tremor. Será que pode juntar estas duas coisas? Eu penso que sim, porque esta é a palavra de Deus. Alegrar é um sentimento tão bom, tremor não é um sentimento bom. Tremor está junto com o temor, está junto com este respeito, esta consciência da absoluta soberania de Deus. Mas nisso nós podemos nos alegrar, porque nós não estamos recebendo a justiça ainda. Há tempo de arrepender, há tempo de louvar, há tempo de ser parte deste projeto com Deus, principalmente hoje que nós somos igreja. Glória a Jesus. Então, mesmo que Deus seja soberano, santo, perfeito, nós, pela sua graça, fomos feitos parte desta vida em Deus, porque o Espírito Santo até habita em nossos corações. Então, há muitas razões de nos alegrarmos. Beijai o filho, que ele não se ire, pereçais no caminho. Isso tem a ver, com certeza, com relação aos reis da terra. Mas termino com bem-aventurado todos, são todos. Se estes se arrependerem, se estes forem atrás do filho, se estes se acertarem, se estes se humilharem, né, forem humildes de coração e se alegrarem no tremor do Senhor, bem-aventurados são eles, todos aqueles que põem a sua confiança em Jesus. Graças a Deus. Vamos começar este dia com esta lembrança. Eu e você já pusemos nossa confiança em Jesus. Que o Espírito de Deus fale ao nosso coração e possamos estar atentos a ouvir a sua voz, e este vai ser o meu maior pedido, que o Senhor me ajude a deixá-lo, a palavra do Espírito na minha vida diária, instruir ao meu coração. Às vezes eu caminho, irmão, eu confesso, mais rápido do que as pernas, né? E quando a gente caminha muito rápido, mais rápido que as pernas, falta sabedoria, porque a gente não tomou o tempo de caminhar escutando a voz do Espírito que habita em nós. Que a palavra de Deus possa sempre ser este alimento para nós. Tomemos um tempo, 1, 2 minutos, ou se você tem mais, para se
lançar na presença do Senhor nesta manhã, glória a Jesus, para colocar as nossas necessidades, reconhecendo que este Deus é o grande eu sou. Em nome de Jesus, tenha um feliz dia. Amém.